Estou falando há algum tempo, desde o início de janeiro, sobre a singularidade de Jesus. Tenho falado sobre a maneira como Jesus sobressai a tudo quanto é líder religioso e como o cristianismo se supera a tudo que nós temos por aí. E se os irmãos estão lembrados ou não estiveram, eu comecei a falar que, ao contrário do que muita gente diz, as religiões não são iguais. E eu brincava dizendo que igual é um caminhão cheio de japonês, o que não é, né? E eu tentava responder a seguinte questão: será que todas as religiões conduzem a Deus? E a resposta é: as religiões não conduzem ao mesmo Deus. Há religiões que nem precisam de Deus. Há religiões cujo Deus que eles adoram não é um Deus pessoal. Você não pode se relacionar pessoalmente com eles. São deuses completamente distantes dos seus seguidores. Depois eu falei como Jesus é especial e como a sua influência foi única, não foi, e ele influencia até hoje, não na base da força, mas pela sua vida. O seu ensino foi especial, o seu caráter é único. Muitos líderes religiosos ensinaram grandes coisas, grandes verdades, mas não verdades tão abrangentes quanto Jesus. Outros têm e tiveram influências, mas não tão grande quanto Jesus. Outros levaram vidas retas, mas ninguém viveu tão retamente quanto Jesus. Também falei que Jesus reivindicou trazer Deus até nós. Seus discípulos o reconheceram e o chamaram de Deus. Ficaram convencidos de que Jesus era Deus pelos seus ensinos, pelos seus milagres, pelo cumprimento das profecias que eram ditas no Antigo Testamento e, acima de tudo, por sua vida. Depois eu falei que Jesus também é singular na maneira como ele trata a maldade humana. O cristianismo é o único que fala que o grande problema do homem começa no seu interior e fala do pecado. E o cristianismo traz uma solução para o maligno e para o pecado na vida do homem, para erradicar a influência negativa do pecado na vida do homem. E hoje, falando ainda sobre a singularidade de Jesus, da especificidade de Jesus, eu falo que ele se oferece para viver no íntimo dos seus seguidores. Não há outro líder religioso, não há outro Deus de qualquer religião que se proponha isso. Em muitos aspectos, Jesus era semelhante a outros mestres religiosos. Por exemplo, ele teve grande grupo de seguidores, como Buda teve. Tem. Isso era uma coisa normal no mundo antigo. A diferença espantosa começou a emergir naquelas semanas que antecederam a morte de Jesus. Se você está lembrado, naquela semana, e essa semana está registrada no Evangelho de João, João 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Naquela semana, Jesus começou a ensinar e a falar aos seus discípulos sobre o envio do Espírito Santo. E em João 14, de 16 a 18,
Jesus, naquelas noites que antecederam a sua prisão e morte, ele disse para os seus discípulos assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre conosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que Jesus queria dizer com isso? Os nossos amigos muçulmanos, eles têm uma resposta muito interessante interpretando essas palavras de Jesus. O que o Islã fala a respeito dessas palavras de Jesus? Como o Islã interpreta essas palavras? Eles dizem assim, antes de dizer o que eles interpretam, vocês sabem que o Alcorão tem um elevado conceito sobre Jesus. Jesus é visto no Alcorão como grande profeta de Alá. Mas ele diz que Jesus estava, com essas palavras de João 14, predizendo a vinda de Maomé 6 séculos mais tarde. É essa a interpretação do Alcorão. Só que essa interpretação é impossível, é simplesmente impossível. Porque Jesus disse em João 14 que o Consolador estaria não só com aqueles discípulos ali com quem ele estava falando, estaria com eles e estaria com eles para sempre, viveria neles, viveria nos seus discípulos, e o mundo não o veria, não o conheceria, nem o receberia. Só os discípulos de Jesus o receberiam. Isso com certeza não poderia ser uma referência a Maomé e até mesmo a qualquer outra pessoa. Qualquer ser humano seria visível e o mundo não o veria, o Consolador. Qualquer outro ser humano seria reconhecido, mas certamente não poderia viver em quem quer que fosse. Jesus se referia ao Espírito Santo, que em certo sentido seus discípulos já conheciam, porque conheciam Jesus e conheciam a atuação do próprio Espírito na vida de Jesus. Jesus, o grande guia, mestre, fora também um consolador para os seus seguidores. E agora Jesus, naquelas noites que antecedem a sua prisão e morte, ele promete que após a sua morte, eles receberiam outro, e a palavra outro que Jesus utiliza ali em João, era outro igual a ele. Outro Consolador, o Espírito da verdade que o Pai lhes daria. E veja o que Jesus diz nesse discurso sobre o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, que o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele diz que o Espírito Santo seria uma dádiva duradoura para os seus discípulos. E ele diz assim em João 14, 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Segunda coisa que ele diz sobre esse Espírito Santo, o Espírito Santo, é que o Espírito Santo daria testemunho dele, Jesus. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós.
O Espírito Santo testemunha de Jesus. Mais um argumento contra a interpretação islâmica. Maomé não testemunhou de Jesus. Em terceiro lugar, ele diz, ainda naquelas palavras, que o Espírito Santo ele capacitaria os seus discípulos a fazerem as mesmas coisas que ele, Jesus, fazia e até mesmo coisas maiores. Isso está em João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque estou indo para o meu Pai. Augusto Nicodemos, ele crê que essas palavras de Jesus eram referências a resultado dos discípulos enquanto pregadores do Evangelho. Os discípulos teriam resultados maiores pregando o Evangelho do que o próprio Jesus. E nós temos, até no Novo Testamento, vários registros de conversões. No dia de Pentecostes, por exemplo, 3.000 pessoas, quase 3.000 se converteram, e você não tem esse registro. E Augusto Nicodemos, ele crê que a ênfase não era tanto em milagres, não, era no ensino mesmo e resultados práticos. Então, fiz esse adendo e volto para a quarta coisa que Jesus diz. Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: se ele não se retirasse, o Espírito Santo não viria. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. É claro que naquele momento, quando Jesus fala que está enviando outro Consolador, que vai viver com os discípulos para sempre, os discípulos não captaram tudo o que significavam aquelas palavras, mas eles tiveram uma compreensão da ideia geral. Só tiveram conhecimento pleno depois. Mas eles tinham conhecimento sobre o Espírito Santo com base na obra do Espírito no Antigo Testamento. E aí a gente só recorda algumas coisas que a gente pode conhecer e que por certos discípulos conheciam, baseados no Antigo Testamento. Eles podiam se recordar que, segundo Gênesis 1, 2, o Espírito Santo pairava sobre o caos e estava ajudando na criação do mundo. Eles também podiam se recordar como o Espírito Santo, no Antigo Testamento, capacitava pessoas para a obra de Deus. Eles deviam se lembrar, por exemplo, que quando Deus designou a Moisés como seria o tabernáculo móvel, ele fez exigências de como eles deveriam construí-los. E havia obras artesanais. E a Bíblia diz que Deus capacitou alguns homens com uma habilidade extraordinária para que eles pudessem fazer exatamente como fora designado por Deus a Moisés. E eu leio para os irmãos terem uma noção do registro de Êxodo 31, versículos 2 a 5. E eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E também os próprios discípulos de Jesus, eles podiam
relembrar como o Espírito Santo trabalhou na vida de homens comuns para que eles se tornassem libertadores do povo, naquela época dos juízes. E ele levantou homens e mulheres, mas eu vou citar apenas dois, Gideão, Sansão. E depois nós descobrimos pelo registro do apóstolo Pedro, como o Espírito Santo inspirou profetas e capacitou-os para falarem as palavras de Deus ao povo de Israel. E 2 Pedro 1, 20 e 21, nós ouvimos Pedro dizendo assim: sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas, no Antigo Testamento, havia 3 grandes impedimentos em relação ao Espírito Santo. E esses 3 impedimentos eram que, primeiro, não havia por parte dos homens no Antigo Testamento uma visão clara sobre quem era o Espírito Santo. E para muitos, o Espírito Santo era visto como uma força poderosa e não como uma pessoa. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, o Espírito Santo, ele não vinha no Antigo Testamento para todas as pessoas, ele escolhia pessoas especiais, escolhidas pelo próprio Deus. Ele vinha na vida de reis, profetas e homens que ele capacitava para determinadas tarefas. E em terceiro lugar, não havia um revestimento do Espírito Santo permanente na vida dos homens no Antigo Testamento. Ele podia vir e depois se retirar de uma pessoa caso ela fosse desobediente a Deus, como aconteceu com Sansão, como aconteceu com o rei Saul. E se os irmãos estão lembrados, quando Davi peca e cai em si, ele escreve 2 salmos. Ele escreve 2 salmos de contrição e de confissão de pecados. E Davi, no Salmo 51, possivelmente se lembrando daquilo que aconteceu ao rei Saul, ele pede a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. É o pedido de Davi, porque ele tinha visto isso acontecer na vida de Saul. E a promessa para nós no Novo Testamento é que o Espírito Santo vai ficar conosco para sempre, para sempre, para sempre. Então, embora no Antigo Testamento profetas falaram que chegaria um dia quando Deus viria e faria uma obra extraordinária do Espírito Santo, e que alguém da descendência de Davi teria o espírito de sabedoria e de entendimento, um espírito de conselho e de fortaleza e temor ao Senhor. Nós vemos isso sendo dito. O Antigo Testamento anuncia que chegaria um dia e que aconteceria isso. Isso está lá em Isaías 11, 1 e 2. Mas Jeremias e Ezequiel também falaram de um dia quando o Espírito Santo estaria disponível para todo o povo, para todas as pessoas, de uma maneira geral. E aí eu leio Ezequiel 36, versículo 26, que diz assim: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos
e obedecereis aos meus mandamentos e os praticarei. Jeremias também fala disso. Olha o que Jeremias diz. Acho que eu coloquei, né? Não? Acho que eu não coloquei Jeremias, não. Vou ler Jeremias aqui. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, deixa eu resumir um pouco. O povo de Deus receberia o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus em Espírito. E em vez de terem os mandamentos de Deus contra eles, agindo contra eles, porque eles não conseguiam obedecê-los, os mandamentos estariam nos seus corações por ação do Espírito Santo. E em vez de apenas pessoas de elite, como reis e profetas, conhecerem ao Senhor, conhecerem o Senhor, seria possível a todos os homens, com a presença do Espírito Santo na sua vida, conhecerem o Senhor. E haveria uma relação pessoal com Deus, e o Espírito Santo viveria no íntimo das pessoas para dirigi-las nas tomadas das suas decisões, tanto decisões morais quanto espirituais, para que pudessem agradar ao Senhor. Essa foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos naquela noite, naqueles dias que antecederam a sua prisão. Jesus não estaria disponível apenas para meia dúzia de pessoas de elite, disponível apenas para pessoas especiais, escolhidas por Deus por algum motivo e algum propósito, não. Agora era uma promessa não só para aqueles discípulos que estavam ali com ele no cenáculo, antes da prisão de Jesus, mas era uma promessa universal. A presença de Jesus em espírito estaria com todos aqueles que são seus, até mesmo séculos mais tarde, para que também pudessem conhecê-lo e apreciá-lo, tal como aconteceu com os discípulos de Jesus, seus contemporâneos. E isso é uma coisa fantástica. Você conhece mais algum ensino religioso que fale alguma coisa parecida? O Espírito Santo ficaria com eles, ficará conosco para sempre. É uma posse duradoura na vida do crente. Ele é o penhor, a garantia do perdão dos nossos pecados, é o selo também que nos garante que nós somos propriedades de Deus. Claro que os discípulos não compreenderam tudo isso naqueles dias. Não compreenderam tudo isso na última ceia, mas houve um período em que aquilo se tornou uma realidade gloriosa para eles, e eles começaram a testemunhar dessa grande verdade. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou dos mortos, e ia voltar para o seu Pai no céu, ia voltar para a sua glória, por ter cumprido tudo aquilo que fora planejado na eternidade para ele fazer aqui. E um pouco antes de subir, Jesus não só reiterou, não só confirmou, repetiu e insistiu esses ensinos sobre a sua promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles e os revestiria de poder, mas Jesus garantiu que isso ia acontecer para que eles pudessem pregar o Evangelho em todo o mundo. E aí tem um versículo que todos nós conhecemos muito bem,
que é Atos 1:8. Vamos ler? Todos juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E Mateus, e em Mateus também, Jesus reforça essa promessa do Espírito Santo com os seus discípulos e identifica-se com o Espírito Santo. Porque Jesus diz uma coisa em Mateus, no último versículo de Mateus, ele diz uma coisa que nós conhecemos. Esse versículo é muito conhecido. O que que Jesus promete? E eis... Ele se identifica, se o Espírito Santo está com você, Jesus também está com você todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus promete a presença desse Espírito Santo na vida dos seus discípulos depois da sua partida. O Espírito Santo faria Jesus real neles e os capacitaria a conhecê-lo pessoalmente. Por isso que Jesus é chamado de Deus conosco, e por isso que o nome dele, quando Maria vai dar à luz, é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa é a grande promessa do cristianismo, essa é a grande promessa de Jesus. Nós, com a presença do Espírito em nós experimentamos Ele trabalhando a nossa vida para nos convencer do nosso pecado e experimentarmos o perdão diário. Nós experimentamos o poder para que a nossa missão de evangelização do mundo siga adiante. Por isso o apóstolo Paulo, ele sente uma grande alegria. E ele diz uma coisa, uma das frases mais bonitas do Novo Testamento. Paulo diz em Colossenses 1:27, ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo na nossa vida, Ele traz essa esperança. As promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. E elas autenticam que as outras promessas também virão. Cristo em nós, a esperança da glória. E o apóstolo Paulo diz uma coisa em Romanos que deve fazer a gente pensar. Olha o que ele diz em Romanos 8:9. Vamos ler? E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você diz que é de Jesus, o Espírito de Cristo tem que estar na sua vida. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo, você não é de Jesus. Isso é um alerta, mas parou para prestar atenção à expressão usada. Ele é Espírito Santo, mas também é Espírito de Cristo. Já reparou? Ele é o Espírito Santo, mas é o Espírito de Cristo. E se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Jesus. Mas quem tem é dele. Nós podemos inferir isso na positiva. Então, o Novo Testamento nos ensina que para ser de Cristo é preciso ter o Espírito Santo no coração e na nossa vida. E então, irmãos, que coisa extraordinária e singular é Jesus. Porque Ele não está querendo apenas que nós sigamos um ensino excelente. Ser cristão não é seguir apenas um ensinamento muito bom, um ensinamento maravilhoso.
como em outras religiões. Mas ser cristão é saudar, receber e viver com o Cristo vivo. Deus conosco. Que grande diferença é o cristianismo, que grande diferença faz Jesus em comparação com qualquer outra fé. Por isso, isso é algo que o mundo jamais viu, e não dá para terminar isso sem dizer glória a Deus. Vamos dizer todo mundo? Glória a Deus. Não é semana que vem, mas daqui a umas quartas-feiras, nós vamos continuar e vou falar da singularidade de Jesus na questão da morte. Não há ninguém que tenha ensinado e tenha falado da morte como Jesus falou. Neste bate-horário, bate-canal. Tá bom? Que Deus nos abençoe.